pessoal, eu sou o Nelson e esse é o De Frente com o Texto, o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Espero que o nosso canal esteja sendo útil para você. Se assim for, lembre-se de se inscrever, deixar seu like, seu comentário. Sua participação é importante para nós. Nós estamos estudando o livro do profeta Abacuque. Na semana passada nós estudamos o capítulo 1, verso 1 ao 4, e hoje nós vamos estudar o capítulo 1, versos 5 a 11. E o estudo de hoje me fez lembrar de Adolf Eichmann. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele foi um nazista que, durante a Segunda Guerra Mundial, contribuiu para o genocídio de 6 milhões de judeus. Ele era um oficial que era responsável pelo transporte dos judeus presos até os campos de concentração. Conta-se que os judeus da Hungria transportados para Auschwitz foram mortos em torno de 450 mil. E anos depois, ele estava foragido na Argentina, foi preso pelo Serviço Secreto de Israel, Mossad, e julgado. Nesse julgamento, ele disse o seguinte, olha só o que ele disse. Eu daria saltos na minha sepultura de tanto rir, por sentir que tenha 5 milhões de pessoas na minha consciência. Seria para mim uma fonte de extraordinária satisfação. Quanta crueldade, não é mesmo? E tanta maldade inspirou vários livros. Um desses livros foi de Hannah Arendt, que referiu-se a Eichmann como a banalidade do mal. A pergunta de Abacuque, ela continua soando aos nossos dias. Senhor, até quando? Até quando? Interessantemente, voltando à história de Eichmann, ele, 20 anos depois, na década de 60, morando secretamente na Argentina, ele foi encontrado pelo serviço secreto, Mossad, como mencionei, foi levado para Israel, lá ele foi julgado e enforcado. Enfim, a justiça chegou para Eichmann. Deus responde à oração de Abacuque. Quando Abacuque pergunta para o Senhor, Senhor, até quando? O Senhor responde essa oração. E está no capítulo 1, versos 5 a 11. Então, vamos juntos. Vamos para o texto. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 1, versos 5 a 11. Vamos ler juntos esse texto. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados, este cujo Deus é a própria força. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te dar graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sendo Deus, se tornou homem e morreu por conta dos nossos pecados. Senhor, obrigado porque em Cristo nós vemos a justiça e a misericórdia do Senhor. Obrigado porque a tua palavra chegou até nós. E nós podemos ver isso, a obra majestosa de Cristo por meio da tua palavra. Oramos que o Senhor, uma vez mais, abra o nosso entendimento e o nosso coração para
a tua vontade por meio da tua palavra. Em Cristo nós oramos. Amém. Vamos juntos. Vamos para o texto. Deus certamente pune a iniquidade de maneira perfeitamente justa. Nós vamos entender como essa mensagem está disposta agora. Perceba que no verso 5, o texto começa com uma chamada de atenção de Deus. Ele diz: olhem, vejam entre as nações e fiquem maravilhados e admirados com isso. Por quê? Por que então os ouvintes deveriam ficar maravilhados e admirados? Por conta da obra que o Senhor estava fazendo. Uma obra tal que aqueles que ouvissem não acreditariam. É interessante que no tempo de Abacuque, as pessoas de Jerusalém, quando ouviam os profetas, eles não acreditavam que Deus iria julgar o povo. Deus iria julgar Jerusalém, iria julgar a nação. Olha só Jeremias capítulo 5, verso 12. Negaram ao Senhor e disseram: não é Ele. E nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Amós também registra isso. Capítulo 9, verso 10 diz assim: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Miqueias, capítulo 3, verso 11, é um outro profeta, também diz a mesma coisa. Olha lá: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Sofonias, capítulo 1, verso 12, vai apontar para a mesma realidade. Olha só: naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borda do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Os israelitas achavam que Jerusalém nunca seria destruída. É muito semelhante ao nosso tempo, não é? As pessoas também dizem que Deus não julga ninguém, não é? Deus é somente amor, Deus ele não é juiz e no final vai dar tudo certo. É muito semelhante aos nossos dias. Mas, como nós veremos nesse texto, Deus ele é juiz, ele é justo juiz e a seu tempo ele vem com justiça. Olha só então na sequência do texto. Deus diz o seguinte, que essa obra é o seguinte: eis que trago os caldeus. É muito interessante lembrarmos que o profeta Abacuque, ele não estava fazendo novas revelações. Ele estava trazendo para o seu povo da sua época a consciência da palavra de Deus. Palavra esta que foi dada a Moisés lá no Pentateuco. O povo havia quebrado a aliança. Perceba que isso, a vinda dos caldeus, está prevista desde Deuteronômio. Olha lá, Deuteronômio capítulo 28, verso 49 e 50 diz assim: o Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão, nação cruel, que não respeitará os velhos, nem terá piedade dos moços. Então, esses são os termos da aliança que o profeta Abacuque está lembrando aos seus contemporâneos, né? E aí a continuidade do texto caracteriza então esses caldeus que viriam. Perceba que é a mesma expressão então de Deuteronômio, né? Nação, ele começa com nação cruel e impetuosa, né? Vamos ver aqui então essas características. Eles marcham pela largura da terra e apoderam-se de moradas que não são suas. Em uma só palavra, isso é injustiça.
verso 7, diz então que eles são pavorosos e terríveis, fazem suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Em uma só palavra, isso é autocracia, ser governado por si mesmo e não por leis externas, né? No verso 8, ele coloca aqui o poderio militar dessa nação. Falando aqui dos cavalos, ele usa aqui a imagem de leopardos, lobos. Né? Falando dos cavaleiros, ele usa aqui a imagem da águia. Né? Então, tudo isso para mostrar a violência dessa nação. Vamos colocar assim um texto para a gente adequar melhor aqui. Na sequência, então, o texto diz que eles seguem em frente, reunindo os cativos como se junta areia. Eles zombam de reis, príncipes, riem de fortalezas, amontoando terras, conquistando-as, e aí passam como vento e seguem adiante, como se fosse um furacão, não é? Passando e aonde passa, devastando aonde passa. Não é? Então, em poucas palavras, ele está falando aqui de opressão, maldade, destruição. É muito interessante, então, lembrarmos da oração de Abacuque para Deus, no capítulo 1, verso 1 ao 4. Abacuque, ele ora a Deus e denuncia o pecado da sua nação para Deus. E os termos que Abacuque coloca aqui são muito semelhantes aos termos que Deus responde no verso 5 ao 11 em relação aos caldeus: violência, iniquidade, destruição, a questão da autocracia, não é? O que Deus está colocando aqui para Abacuque e para nós também? É que Deus usa a lex talionis, ou seja, a lei de talião, a lei de retribuição, como está em Êxodo capítulo 21, 24, né? Olho por olho. Essa é a justiça retributiva de Deus. Deus aqui ele está dizendo: vocês gostam de violência, então eu vou dar violência para vocês. Vocês gostam de iniquidade, de injustiça, de destruição, então eu vou dar um povo para vocês que vai levar para vocês iniquidade, destruição, violência, injustiça. Irmãos, e assim como Deus agiu no tempo de Abacuque, haverá também um dia em que Deus julgará toda a terra. Ele também trará a justiça retributiva. Às vezes algumas pessoas dizem: não, isso é só no Antigo Testamento. Será? Lá em Lucas capítulo 17, verso 26, Jesus diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus aqui está dizendo que haverá um dia em que Deus julgará toda a iniquidade. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 4, ele vai dizer algo semelhante. Olha só: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre um mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos
e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. E Apocalipse está, obviamente, de acordo com Lucas, com Pedro também, quando diz o seguinte: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Perceba aqui então o julgamento, a justiça e a justiça retributiva de Deus. Então Deus, ele é juiz justo, e ele sim, assim como ele prometeu para Abacuque que iria em seu tempo julgando Israel, assim também em nosso tempo ele virá como prometido no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá então para julgar toda a iniquidade. Agora perceba que o texto continua assim: tornam-se culpados este cujo Deus é a própria força. Ou seja, são culpados os israelitas que agiam com iniquidade, e eram culpados também os caldeus ao agir com iniquidade, ao levar opressão para Israel. Deus iria então julgar tanto os israelitas quanto os caldeus. Deus certamente pune a iniquidade de maneira perfeitamente justa. Vamos pensar em algumas coisas diante daquilo que nós acabamos de estudar, então. Muito bem, que texto fantástico esse de Abacuque, não é mesmo? Deus é juiz, e é juiz justo. Ele, a seu tempo, virá para julgar toda a iniquidade. Diante disso, nós precisamos pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, se você ainda não é crente no Senhor Jesus Cristo, se você ainda não confia no Senhor como seu único e suficiente Redentor, aquele que é a solução de Deus para redimir você dos seus pecados, você precisa fazer isso agora. Confie unicamente no Senhor para a redenção da sua alma. Em segundo lugar, se você já é crente no Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de encorajá-lo a confiar na disciplina do Pai. Hebreus capítulo 12 diz que Deus é como um pai que disciplina o seu filho. E Deus às vezes usa circunstâncias difíceis que nos trazem dor para nos disciplinar, para nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, assim como nós estudamos em 1 Pedro. Se você não acompanhou os estudos, você pode vir no nosso canal, na playlist de 1 Pedro, e constatar exatamente que Deus faz isso. Ele usa os sofrimentos, as aflições, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Em terceiro lugar, eu gostaria de encorajar você a continuar a confiar, continuar a crer na justiça de Deus. Não na sua própria justiça, não na justiça do mundo, mas na justiça de Deus. Deus, no seu tempo, ele virá e ele julgará toda a iniquidade. João viu isso e ele registrou essa visão em Apocalipse. Vamos dar uma olhada lá, eu gostaria de concluir lendo esse texto. É Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Olha só. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros.
O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Sim, Deus, ele é justo, e em breve ele virá para julgar toda a iniquidade. Que Deus nos abençoe. Na próxima semana nós vamos continuar o nosso estudo no livro do profeta Abacuque. Até lá!